Hoje vamos estudar uma Mishnah, que é a 54a, e depois a gente vai ver o que a Gemara fala a respeito, que é o comentário, conforme está escrito no Tratado de Brahot 60b. Eu acho bem propício a gente falar sobre o que nós vamos falar hoje, principalmente porque estamos às portas do Rosh Hashanah. É o Sefer Devarim, é o Deuteronômio que está sendo lido, e dentre tudo isso tem algo muito importante, que talvez seja, eu acredito que é a passagem, né, a parte mais importante do livro de Deuteronômio, que é Deuteronômio 6.4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bekol levavecha, bekol nefshecha, bekol meodeira. Ouça Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. E amarás Adonai, o seu Elohim, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu muito, né? Então, assim, é muito interessante a gente entrar nisso, porque eu acho que esse versículo ele define muito bem a base da fé em um Deus único, da fé em um Deus que não é 2, que não é 3, que não é 6, que não é 10, ok? E se a gente não entende esse versículo, como entender a unicidade de Deus, que é algo que vai muito além das nossas capacidades, tá? O que é amar a Deus de todo o coração? O que é amar de toda a alma, de todo muito? A gente escuta muito, existem muitos comentaristas, como Rashi, Rabbeinu Barriá, Riskuni, que eles dão as próprias opiniões, tá? Eles explicam os detalhes, assim, do que é todo o coração, toda a alma, de todo muito. Só que a base de todos esses comentários veio da Torá oral, ok? Veio da Mishnah. Então, assim, hoje eu gostaria de estudar um pouco da onde veio todo o conceito base de todos esses comentários sobre o Shema Israel, tá certo? Então, aqui nós vamos ver parte por parte os 3 tipos de amor que é ordenado a Israel, e vamos ver se a gente sente alguma diferença daquilo que normalmente somos ensinados por aí, tá? Então aqui ele vai começar o Bekol Meodeira, de todo o seu muito, depois ele vai entrar Bekol Levavecha e por último Bekol Nefshecha. Então ele vai começar pelo muito, pelo coração e depois ele vai terminar pela alma, ok? E a gente, com a ajuda de Hashem, vamos ver se a gente consegue deixar isso bem claro hoje, tá bom? Então ele começa lá na Mishnah 54a, fala o seguinte: uma pessoa tem que abençoar a Hashem pelo mal, assim como abençoá-lo pelo bem. Como está escrito: você deve amar a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e aqui ressaltado, com todo o seu muito. Tá? Aí ele fala, com todo o seu coração significa com as suas 2 inclinações. Com toda a sua alma significa mesmo que ele tome sua vida. Ele quem? Ele Hashem. E com todo o seu muito significa com todo, com todas as medidas que ele, Hashem, tem para a sua vida, tanto de bom quanto para mal. E agradecê-lo por tudo isso. Tá certo, até aqui é a Mishnah. Então ele fala que amar a Hashem com toda a alma, com todo o coração, é com as 2 inclinações. Com toda a alma significa mesmo que ele tome sua vida, e aqui já tem uma dificuldade. E com todo o seu muito significa agradecê-lo por todos os decretos que ele tem sobre sua vida, tá? E aqui eu não falo dos decretos do mundo de Yetzirah, aqueles que são impostos ao homem quando nasce, mas os decretos que Hashem determina quando você coloca a sua vida nas mãos dele. São decretos diferentes, estamos falando aqui, ok? Colocar as vidas na mão de Hashem não significa que todos os decretos vão ser bons, tá? Quem ensina isso, eu sirvo a Deus, ou eu coloquei minha vida nas mãos de Deus, tudo vai ser bom,
É mentira, tá? Nem tudo vai ser bom. Vai ter muitas coisas ruins que vão acontecer. Porém, a diferença de um para o outro é que no final das contas tudo vai ser bom. Ok? Então, a Gemara começa a discutir sobre isso e ela vai apresentar alguns tópicos, algumas coisas interessantes. E, com a ajuda de Hashem, eu vou comentar o que eles estão falando, tá? Então está lá no Tratado de Brahot 60b. Então ele começa discutindo o amar a Deus com o seu muito, tá? Aí ele questiona por que uma pessoa deve abençoar a Hashem tanto pelo mal quanto ele abençoa pelo bom. Então aqui está falando o seguinte: não adianta você só abençoar a Hashem quando algo bom acontece, mas também você deve abençoar Hashem quando algo ruim acontece, ok? Então ele vai falar o que significa a necessidade que uma pessoa tem de abençoar a Hashem pelo mal, assim como ele abençoa pelo bom. Se você disser que uma pessoa tem que dizer a brahá, a bênção, Hatov ve'hameitiv, Hatov ve'hameitiv é uma brahá, é uma bênção, que você diz que uma pessoa fala quando algo bom acontece, ok? Que significa aquele que é bom e faz o bem. Então, quando algo bom acontece, você fala a bênção, aquele que é bom e que faz o bem. Então ele está falando, ele está perguntando, ele está falando o seguinte: se você diz que você tem que abençoar a Hashem com a bênção para o bem quando algo mal acontece, aqui ele fala, está errado. Preste atenção. Quando algo bom acontece a uma pessoa, essa pessoa diz o Hatov ve'hameitiv, que é a bênção para quando algo bom acontece. Mas quando algo mal acontece, a pessoa diz a bênção da Yan Ha'emet, abençoado seja o juiz da verdade. Então o que ele está falando aqui? Ele não está explicando necessariamente a brahá, a bênção que você tem que falar, mas ele está falando que a forma como você abençoa Hashem por algo bom, ela é diferente da forma quando você abençoa Hashem por algo mal. Tá? É isso que ele está falando. Tá, ok. Aí Rava diz: isso significa que uma pessoa deve abençoar a Hashem tanto pelo mal, assim quanto ele o abençoa pelo bem. E isso nos ensina que nós devemos aceitar os infortúnios com alegria, tá? E aqui tem um grande problema, tá? Vamos tentar analisar o que isso está ensinando. Como é que é possível para um ser humano abençoar Hashem quando infortúnios acontecem? É muito fácil a gente abençoar Hashem, é muito fácil a gente servir a Hashem quando coisas boas acontecem. A gente ganha um carro, conquista um carro, uma casa, uma família, filhos, dinheiro, emprego. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, glória a Deus, ou diversos outros expressões idiomáticas que temos. É muito fácil. Eu sirvo a Deus, Hashem é bom, Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, Ele me proporcionou isso. Mas e quando você perde essas coisas? Quando você perde o emprego, não tem dinheiro para pagar as contas, quando você fica doente, seus filhos ficam doentes, como é que você abençoa Hashem? Baruch Hashem que meu filho está doente, ou Baruch Hashem que eu perdi meu carro, né? Então assim, isso é demandar muito de um ser humano. Como é que Hashem pode demandar de um mero homem a agradecê-lo da mesma forma que você o agradece quando algo bom acontece? É praticamente humanamente impossível. Por isso que os rabinos falam, uma é o Hatov Hameitiv, é aquela que você, é tipo da bênção que você fala, nossa, Baruch Hashem, nossa, consegui, que bom. E a outra é o tipo de bênção que você tem que dar a Hashem, que é diferente dessa quando algo ruim acontece. Tá certo? E qual que é a diferença?
Como é que você pode abençoar Hashem quando algo bom acontece? Quando algo ruim acontece? Aí que está a pergunta. Para você entender isso, se a gente não entender isso, não tem como amar Hashem com todo o nosso muito. Ou seja, o amor que Hashem ordena, ele é dividido em 3 partes. Se você não atinge uma das partes, você não vai atingir o todo. Então é imperativo que nós entendamos o que é amar a Hashem com todo o nosso muito, porque senão vai ser um amor incompleto. Por mais que teu coração ame a Hashem, vai ser um amor incompleto. Porque se não entender o muito, você vai entrar num tipo de barganha. Ok? E o que é amar Hashem? O que é abençoar a Hashem quando algo mal acontece? Quando você tem a percepção, quando você tem a fé, que tudo de ruim que acontece na sua vida é para o seu bem. Quando você entender que algo ruim acontece na sua vida, porque Hashem está vendo lá na frente que esse ruim vai se tornar algo bom, você vai ter fé, você vai acreditar. Aquilo vai não só te gerar emuná, que é fé, mas sim bitahon, que é confiança, que é algo que vai muito além da fé. Emuná, qualquer um tem. O Shlomo Hamel, o rei Salomão, fala que fé, que crença, até o tolo crê. Agora, bitahon, que é confiança, parte desse princípio. Ou seja, como que você vai amar a Hashem sem bitahon, sem confiar nele? E para confiar nele, esse é o passo. Então, mesmo que você não agradeça a Hashem com a mesma alegria que você agradece, que você abençoa a Hashem quando algo bom acontece, é imperativo que você o abençoe. Por quê? Porque você vai estar demonstrando que você entende que tudo de mal que acontece na sua vida é para o seu bem. Claro, isso não inclui todos os homens. Tem um ímpio, tem a pessoa má. A pessoa má, a coisa ruim que acontece na vida dela é uma punição, não é algo bom, não é algo visando o bem-estar dessa pessoa mais pra frente. Tá? Então, uma pessoa que realmente ama Hashem de todo muito, ela não vai ver dificuldades nas dificuldades que ela passa, tá? Ela não vai ver dificuldades. Isso a princípio é muito difícil, mas se a gente começar a estudar a Torá, a entender os mandamentos, a se apegar mais ao espiritual do que ao terreno, você vai ver que nada disso aqui vai te afetar. Então não é amar a Hashem com todo muito, não é um processo de convencimento. Tudo de ruim que aconteceu agora eu vou ficar agradecendo. Tudo bem, é o primeiro passo, é bom, mas essa concepção só vai entrar na nossa mente quando a gente tem muito estudo de Torá. Estão entendendo? Tá? Então isso é o primeiro passo que ele fala. Aí a Gemara continua. Da onde sabemos que deve ser assim? Ele pergunta. Agora ele vai citar 4 versos, aonde fala que o amor a Hashem com muito tem que ter ambas as características, o bom e aquilo que nos parece mal. Então ele vai falar, então ele começa. Rabi Shmuel Bar Nachmani disse, é porque está escrito Be-Elohim, olha lá, em Elohim eu louvarei, a Elohim eu louvarei com palavras, em Hashem, Yud-Kei, o tetragrama, eu louvarei com palavras. Aqui está em Salmo 56:11, tá? Aí tá jóia. Aí vem um outro rabino e fala o seguinte: Rabi Aha disse em nome de Rabi Levi, a fonte disso é de misericórdia, a misericórdia e a justiça eu canto. A você, Hashem, eu canto louvores. Também está em Salmo 101:1, tá? Aí vem Rabi Tanhum e diz, a fonte é, eu levanto o copo da salvação em nome de Hashem, e eu invoco
mesmo nas dificuldades e no luto, e eu encontrarei o nome de Hashem. Também, Salmos, acho que 101, versículo 4. E, por último, aqui, e os rabinos disseram, Hashem dá e Hashem toma. Bendito seja o nome de Hashem. Aqui está em Jó, capítulo 1. Bom, vamos tentar analisar. O primeiro, ele fala que ele louvará Hashem, ele louvará Elohim, e ele louvará o Yud-Kei, o tetragrama, tá? Já ensinei aqui que o tetragrama representa o lado direito, a misericórdia, o Hesed, ok? Ou seja, as bondades de Deus. Então ele está falando que tudo que Deus fizer de bom, ele vai louvar a Deus, ele vai abençoar. Porém, também ele louvará, ele abençoará Elohim. Elohim é o lado esquerdo, representa Kivurá, que representa o julgamento, representa aquilo mal. Ou seja, eu também cantarei louvores a Elohim. Independente se a manifestação for de Hesed ou de Gevurah, se for de julgamento ou se for de misericórdia, eu louvarei a Deus. É o que o salmista está falando aqui em Salmo 56. Olha só, se você pega uma tradução, você não vai ver isso. Não vai ver. Por isso que é imperativo que a gente estude a Torá em hebraico. Então ele está falando das duas facetas. Ele falou, eu vou abençoar a Hashem se ele se manifestar como Elohim e me punir e for algo ruim, e eu vou abençoar a Hashem se ele me abençoar, se ele se manifestar com o Yud-Kei, com o tetragrama. Estão entendendo? Então, o segundo verso que fala o seguinte, aqui, Rabi Aha, a misericórdia e a justiça eu cantarei. A misericórdia e a justiça. Certo? Por quê? Esse versículo tem um significado incrível. Ele não está só confirmando o primeiro. Aqui eles citam 4 versículos. Os 4 não significam justamente a mesma coisa. Esse segundo, ele fala misericórdia, bondade, justiça, o que vem de ruim. Por que acontece coisas ruins às pessoas que servem a Hashem? É o que fala esse versículo. Por quê? Por quê? Porque as coisas ruins que acontecem, elas servem como pagamento, ou seja, como nós pagarmos a Hashem pelos nossos pecados. É melhor sermos cobrados em vida pelos nossos pecados do que após a morte. Quanto mais sofrimento passamos, mais estamos pagando a Hashem por todo o erro que nós cometemos. Estão entendendo? Aqui é diferente do arrependimento de Shuvah. Estou falando de outra coisa. Tá? Então, quanto mais infortúnios acontecem, mais limpo perante Hashem você estará. Por isso que lá na frente as coisas boas acontecem. Por quê? Porque você não deverá mais nada para Hashem. Por isso que a maldade que acontece, a coisa ruim que acontece na vida do pio, se torna em coisas boas depois. Por quê? Porque ela purifica a vida do homem que serve a Hashem. Simples. Tá? E, então, ok. Então ele fala, aqui o terceiro, do copo. Eu levanto o copo da salvação. E o nome de Hashem eu chamo, eu invoco. O que quer dizer isso? É o terceiro motivo porque Hashem permite que coisas ruins aconteçam com a gente. Porque se não acontecesse coisa ruim na sua vida, você oraria a Hashem? Você rezaria? Você jejuaria a Hashem? Aí que tá. Se tudo fosse muito bom na sua vida, que motivo você teria para rezar a Hashem, para entrar em oração? Não tem. Então ele causa esses infortúnios na sua vida para que você busque. Se todo ser humano fosse super-homem, quem ia precisar de Hashem? Então, um dos motivos da criação é um relacionamento que ele queria estabelecer com o ser humano. E se tudo fosse bom para o ser humano,
como é que esse relacionamento se daria. Certo? Então esse é o terceiro motivo. E o quarto, óbvio que ele fala aqui o de Jó, Yov, Hashem dá e Hashem tira. O que isso significa? Total confiança em Hashem. Se você não tem algo hoje, amém. Por quê? Porque esse algo não ele seria bom. Esse algo não seria bom. Se Hashem talvez não permita que você tenha um carro, pode ser porque você poderia pegar o carro e sofrer um acidente. Então a confiança em Hashem, ele mostra 4 facetas. O amar a Hashem com todo o seu muito. São 4 facetas. Primeiro, você aceitar, você ter a visão de que as coisas ruins é para o seu benefício. Certo? Segundo, para que você seja purificado nessa vida, ao invés da vida do após a morte. Ok? Terceiro, para que você busque ele em oração. Buscar ele em oração. E quarto, para você confiar nele. Então, se você não tiver esses 4 atributos, você já perde um passo do amor que Hashem determina e tenhamos que ter por ele. Olha como é complicado, não é fácil. Ok? Aí a Gemara continua. Rav Huna disse no nome de Rav, que disse no nome de Rabino Beir, e também que estava em uma baraita ensinada por Rabi Akiva. Uma pessoa deve sempre dizer: tudo o que os céus fazem é para o bem. Uma vez Rabi Akiva, aqui vai contar uma historinha. Rabi Akiva estava viajando por uma estrada e ele tinha um jumento, um galo, né, um jumento para carregar suas coisas, um galo para acordá-lo de manhã e uma lâmpada. Como é que chama aquelas lâmpadas que tem a velhinha lá? Uma lamparina. E tinha uma lamparina, isso. Aí ele chegou em um certo lugar, chegou em uma certa cidade, e ele perguntou ao povo do local lá se ele tinha algum lugar para ele poder dormir. Mas todos disseram, todos recusaram aceitá-lo, né? Aí ele disse: bom, tudo que os céus fizer é para um bem, é para o melhor. Então, sem ter outra escolha, ele saiu da cidade para fora da muralha e dormiu no campo aberto. Aí veio um leão e comeu o seu jumento enquanto dormia. Um gato veio e comeu o seu galo. E um vento bateu e apagou a sua lamparina. Após todo esse sofrimento, Rabino Akiva acordou e olhou. Tudo que os céus faz é para o bem. Olha só. Naquela mesma noite, um bando armado entrou na cidade e tomou toda a população cativa. E Rabino Akiva olhou e disse: nossa, realmente, tudo que os céus faz vem para o bem. Olha só, por quê? Porque ele estava no campo. Se o jumento bradasse, os invasores iriam ouvir. Ou se o galo cantasse, os invasores iam ouvir. Ou se o fogo tivesse aceso, também ele seria visto. Ou seja, ele foi livre de se tornar um cativo, porque uma desgraça, 3 desgraças aconteceram na vida dele. Estão entendendo? Isso não é fé. Isso não é emuná, isso é bitahon. Isso é confiança total. Isso é amar a Hashem bekol meodeira. Estão entendendo? Não é um simples passo. Aí, ok, esse é bekol meodeira. Aí ele vai falar o seguinte, e volta para Mishnah. O verso diz que devemos amar a Hashem de todo o nosso coração, e você deve amar a Hashem de todo o seu coração. Isso significa com as suas 2 inclinações. Por quê? Coração em hebraico é lev, lamed, bet, 2 letras. Seu coração em hebraico é leveira, 3 letras, lamed, bet, kaf, sofit. Porém, na Torá está escrito levaveira, lamed, bet,
Kaf Sofit. Por que o bet repete? Seria leveira, mas está escrito levaveira. Tem uma repetência de uma letra que é aparentemente supérfluo. Isso acontece porque cada um dos bet que se repete representa uma das inclinações. Tá certo? Ou seja, para você amar a Hashem de todo o seu coração, você tem que amar a Hashem com as suas duas inclinações. Aqui tem algo que a gente vê por aí que é muito errado. As pessoas falam que amar a Hashem de coração é algo sentimental. Tá? Ah, eu amo a Hashem. Eu amo a Deus. Ah, então isso me basta. Eu estou cumprindo o mandamento de amar a Deus. O problema é que o coração do homem ele é extremamente passional e se move sentimentalmente. E Hashem, ele não é um ser sentimental. Hashem não criou todas as coisas de um surto. Eu quero amar. Apareceu as coisas. Ele teve um sentimento, ele amou e as coisas criaram. Negativo. Ele criou tudo pela razão. Ou seja, a forma de amarmos a Hashem, apesar de ter uma faceta sentimental, ela não pode ser definida sentimentalmente. Se você não compreender racionalmente o amor que você tem por Hashem, você vai ser como o amor que todos falam que tem por Hashem. O amor que inevitavelmente leva a uma fé tola, cega, e que consequentemente vai te levar à libertinagem. Ou seja, o conceito de pecado vai ser completamente diferente do que a Torá diz. Por quê? Porque você ama Hashem, isso te basta. Eu posso fazer tudo, eu amo. Então você vai desenvolver um relacionamento com Hashem baseado no sentimento. E quando você não é baseado na racionalidade também, você não vai compreender o que é pecado. E vai virar uma libertinagem. Esse é um grande problema. Tá? E ele fala o seguinte: Rabi Nachman bar Havchista expôs. Porque a Torá escreve na história da criação, em Bereshit 2.7, Vaitzer, com 2 Yud. Eu já expliquei em aulas aqui, que quando Vaitzer é criar, é formar. E quando Hashem formou ao homem, esse verbo aparece com a repetência do Yud. Vav, Yud, Tzadi, Resh. Devia ser só um Yud. Por quê? Porque Yud é a primeira letra da palavra Yetzer. Tem o Yetzer Hara e o Yetzer Hatov, que é o instinto bom e o instinto mau. Certo? Porque isso significa que ele criou o homem com os dois instintos. Hashem criou o homem tanto com o instinto bom quanto com o instinto negativo. O instinto negativo não vai achando que é coisa de Satã, porque não é. E isso para Hashem foi tão importante, criar o homem com o instinto negativo, que quando ele fala e Deus viu que era muito bom, ele fala diversas vezes, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Hashem, quando ele fala que Hashem viu que era muito bom, ele se referia ao instinto negativo. Ou seja, o instinto mal que ele colocou dentro do homem foi o que ele viu no final das contas e falou, isso é muito bom. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. Sem o instinto mal, o Yetzer Hara, o instinto negativo, não ia ter vida. Basicamente isso. Por quê? Porque chamar um instinto Yetzer Hara e Yetzer Hatov, tipo de instinto mal e instinto bom, não está, o bom e o mal, ele na verdade ele não faz bem jus ao que é. O Yetzer Hara ele é melhor traduzido como um instinto ligado à vida terrena. E o Yetzer Hatov é o instinto ligado ao espiritual. Acho que essa é a melhor definição para os dois. Por que não teria vida? Sem o instinto mal, que é o ligado às coisas mundanas, o homem não teria interesse de casar, não teria interesse em se reproduzir, não teria interesse em trabalhar, não teria interesse em construir uma casa, não teria interesse em plantar uma árvore. Não teria. Por quê? Porque se ele fosse formado só pelo instinto bom, ele só se preocuparia com coisas espirituais. E a vida terrena seria uma total alienação a ele. Estão entendendo?
Então, o instinto mal, ele é o que faz com que o ser humano tenha uma existência coerente. Ou seja, ele é uma coisa boa também, no final das contas. Porém, por que ele é chamado de mal? Porque ele pode te levar para os maus caminhos. E é aí que entra o amar a Hashem com todo o seu coração, com as suas duas inclinações. Ou seja, você tem que colocar tanto a inclinação boa a serviço de Hashem, quanto a inclinação má a serviço de Hashem. Ou seja, você tem que, a sua vida espiritual tem que ser a serviço de Hashem, porque ela pode ser a serviço de outro Deus. Ou seja, aqui está falando, colocar o Yetzer Hatov para amar Hashem, quer dizer que você não pode amar nenhum outro Deus, seja ele quem for. E colocar a boa inclinação a serviço de Hashem é você colocar toda a sua realidade e mentalidade mundana a serviço de Hashem. E como é que se faz isso? Muitos ensinam que Hashem exige a privação, né? A gente se privar de prazeres materiais, por exemplo, ou abstinência, né? A gente temos que nos abster, ou temos que nos privar. A Torá não ensina isso. A Torá não ensina abstinência, nem abstinência sexual. A Torá, se a relação sexual é praticada de forma correta, pura, conforme a Torá ensina, não tem que ter abstinência. Assim como, por exemplo, tomar um vinho. Tomar um vinho não tem que ter abstinência, porque sem o vinho como é que você vai fazer o Kiddush Shabbat? Não vai. Como é que você vai se alegrar sem o vinho, que nem ordena a Torá? Não vai. Ou seja, mas se você pegar esses dois, por exemplo, dentre muitos outros exemplos, a relação sexual e o vinho, ambas podem desgraçar a sua vida, porque elas estão ligadas à vida mundana, consequentemente ao Yetzer Hará. Ou seja, como é que você faz o Yetzer Hará amar a Hashem, servir a Hashem? Quando você pega todas as coisas mundanas que estão ligadas ao mandamento, como o sexo, como o vinho, e vocês a utilizam em nome dos céus. Como você tem relação sexual de forma correta, como a Torá ordena, com a tua esposa, com a intenção de se procriar de forma correta. O vinho, você não vai tomar o vinho para ficar bêbado. Você vai tomar o vinho para o Kiddush Shabbat, para honrar Hashem, para se alegrar em Hashem, conforme ele ordena. Então, essa abstinência não existe. Só que o problema é que se você não entende, você vai cair na libertinagem. Ah, não tenho abstinência, então eu posso encher a cara de vinho. Ah, eu posso ter relações sexuais de forma descontrolável. Não é isso que está falando. Quando você pega todos esses prazeres mundanos, que você não tem que se privar, porque é um mandamento não se privar, e você utilizá-los de forma correta, visando o nome dos céus, aí sim você vai estar colocando a sua má inclinação a serviço de Hashem. Isso, junto a adorar, a servir apenas um Deus, atingindo esse nível, você vai estar amando a Hashem Bekol Levaveira, de todo o seu coração. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, ou acima de todas as coisas, que tem algumas traduções que falam assim, não é, eu amo a Deus mais do que eu amo a minha família, eu tenho um sentimento muito forte por tudo bem. Amém, é bom ter um sentimento forte por Deus. Mas se você definir o seu amor por Ele dessa forma, você vai gerar um grande problema, tanto no seu relacionamento com Ele, quanto na forma como você se porta nessa vida. Ou você vai chegar num extremo onde você vai cair em muita abstinência e vai deixar de fazer muita mitzvah, ou você vai cair no outro extremo e vai levar uma vida de libertinagem. Aquela de, eu amo a Hashem, eu posso fazer tudo. Acho que muitos aqui já ouviram isso. Eu tenho uma vida assim, porque Hashem, o Deus dessa pessoa me libertou. Eu estou liberto da vontade de Hashem, eu estou liberto da Torá, eu estou liberto daquilo, então eu amo, porque o novo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas,
E como eu amo, eu tenho esse sentimento, faço o que eu quero. Você se afunda na libertinagem. Aí, aquele monte de desgraça começa a acontecer na tua vida, sem o propósito de algo bom no final. Por quê? Porque você não está agindo. Hashem não está te corrigindo. Hashem está te punindo por ter se tornado um ímpio, uma pessoa má. Vocês estão conseguindo entender a diferença? É bem sutil a coisa aqui. Tá? Ok, para não ficar muito longo também. Então aqui já definimos, Bezrat Hashem, duas facetas. Bekol Meodecha, com todo o seu muito. Bekol Evavecha, com todo o seu coração. Certo? Ainda ele fala mais um pouco ainda do... Olha, aqui é bem interessante, ele fala uma coisa bem legal sobre o Yetzer Hara ainda. Rav disse, a má inclinação lembra a uma mosca, a qual permanece entre os dois portões do coração. É só esse o comentário, é difícil. Vamos pensar. Quando uma pessoa... Até uma mosca vindo aqui. Quando uma pessoa tem uma ferida exposta e vem uma mosca, a mosca, aonde que ela vai nessa pessoa? Ela vai ter a tendência de ir na ferida, certo? Uma ferida no braço aqui, um machucado exposto, vai vir uma mosca. Isso é bem... Acho que todo mundo consegue imaginar essa cena. Tá. Se é uma pele sem ferida, uma pele fechada, a mosca vem. Ela nem vem, na verdade. Mas quando vem, ela não causa dano, não causa nada. Quando uma mosca vem e você espanta a mosca, o que acontece? Ela vem de novo. E ela vem de novo. Ela vem de novo. Ela vem de novo. Ela vem de novo. A mosca não para. Tipo, se você ficar o dia inteiro ali, ela vai ficar o dia inteiro vindo. Estão entendendo? Essa é a segunda característica da mosca. E a terceira? A terceira é se a pessoa vai num lugar que tem mosca, seja ela o mais pobre da cidade, seja ela o rei, a mosca vai vir do mesmo jeito. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é o rei. A mosca vai vir, atormentar. Incrível. São as três características do Yetzer Hara. Olha só. O Yetzer Hara sempre vai te atacar aonde você tem a ferida, aonde é teu fraco. Se teu fraco é a bebida, vai ser na bebida. Ele não vai pousar, ele não vai tentar te iludir com imoralidades sexuais. Porque na imoralidade sexuais é uma pele, não é ferida. Então a mosca pousar num lugar onde tem pele, não vai funcionar. Ela vai funcionar onde tem a ferida. Se a tua ferida é imoralidade sexual, ele não vai te atentar com álcool. Ele vai te atentar com sexo. Ou seja, sempre vai na ferida. E onde não tem ferida, não pode fazer. Por isso, quanto mais a gente entende o que é pecado e busca uma vida correta, menos feridas vamos ter. E menos oportunidade ao Yetzer Hara vamos dar. Ok? E olha só, ele não vem uma vez, ele não vem duas. Ele é que nem a mosca. Você pode espantar, se você tiver uma ferida aberta, você pode espantar ele 1000 vezes. Que 1000 vezes ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar até que você feche a ferida. Se você não fechar a ferida, se você viver 80, 90 anos com uma ferida aberta, durante 90 anos ele vai ficar vindo nessa ferida. Que nem uma mosca. E a terceira coisa sobre o Yetzer Hara, ele não se importa com quem você é. Qual a sua classe, da onde você veio, a cor da sua pele, a sua origem. Se você é rei, se você é pobre. Ele ataca todo mundo igual. Então não ache que você, eu sou importante, eu sou isso, sou aquilo, que eu sou justo e esse Hara não vai me atacar. Ataca. Certo? Então, se você não entende que você tem que pegar esse Yetzer Hara e colocá-lo, conseguir usufruir do melhor dele, colocá-lo nos caminhos de Hashem, usar aquilo que ele te tenta para honrar o nome de Hashem, além de você nunca amar a Hashem de todo o seu coração, Bekol Levavecha, você nunca vai conseguir paz de você mesmo.
Não é Satã. Ok? Isso fica bem claro. Não estamos falando de Satã. Ah, é Satanás que põe lá a banana para a gente escorregar a casca da banana. É você que põe. Induzido pelo Yetzer Hará. Ok? Aí ele fala o seguinte, mas olha que interessante. Última coisa sobre Yetzer Hará. Duas últimas. Rabi Shmuel disse, a má inclinação é como o trigo. Como assim como o trigo? Em hebraico, pecado que causado pela má inclinação é het. Het, tet, alef, e trigo é hitá. Het, tet e rei, quase as mesmas letras. Ou seja, o Yetzer Hará, o trigo, o que é o trigo? O trigo é uma coisa essencial à vida humana. Então o Yetzer Hará vai fazer parecer para você que ele é essencial, que o pecado é essencial. Entende? Ou seja, ele vai te induzir a criar justificativas de que aquilo que é errado que você faz é essencial. Aí eu vou roubar aqui, vou ser um pouquinho corrupto aqui, porque eu vou usar esse dinheiro para fazer uma caridade. Aí eu vou passar a mão aqui só um pouquinho, para depois que eu vou ajudar uma instituição carente. Estão entendendo? Ok. Aí ele vai falar o seguinte. Aprendemos de uma baraita. Rabi Yosef Haglili disse: os justos são governados totalmente pelas suas boas inclinações. E as pessoas ímpias, as pessoas más, são governadas totalmente pelas suas más inclinações. Aqui está falando o seguinte, que o justo, ele está ligado ao espiritual e usa a sua má inclinação, ou seja, usa os prazeres mundanos para se elevar espiritualmente. E o mal, ele usa os prazeres mundanos para si mesmo. Certo? Aí ele fala o seguinte: mas também tem as pessoas medianas, que são governadas por ambas as inclinações. E essas pessoas medianas, vivem em constante batalha. Ou seja, a tentação está sempre na orelha dela. Isso é uma pessoa mediana. Então, se a gente vive em alguma área da vida sendo constantemente tentados ao erro, ao pecado, significa que não passamos de pessoas medianas, certo? Isso significa que nos falta Torá, ok? Aí ele fala o seguinte: Rava disse, o mundo foi criado pelo bem, olha lá, pelo bem dos justos e para os ímpios. Pelo bem dos justos e para os ímpios. Não é para o bem dos ímpios, é para o bem dos justos, só que para os ímpios, tá? De forma oposta, o mundo vindouro foi criado para os justos, não para o bem dos justos. Então aqui é para o bem dos justos, o mundo vindouro para os justos, aqui para os ímpios, tá? Então ele vai explicar. Então Rava disse, ele vai dar um exemplo. O mundo foi criado para Ahav, o filho de Omri. Ahav era aquele rei de Israel, que na época lá ele era do profeta Elias, que super ímpio, acho que todo mundo conhece a história. E para o justo, o Rabino Hanina ben Dossa, tá? Esse foi um rabino do século I da Galileia, tá? Aí ele fala, os prazeres desse mundo para Ahav ben Omri, porque ele era fabulosamente rico e recebeu todas as recompensas nesse mundo, e o mundo vindouro para Rabi Hanina ben Dossa, que era desesperadamente pobre e não recebeu nenhuma recompensa nesse mundo. O que ele está falando? Que tem dois tipos de pessoa. Eventualmente, quando uma pessoa é intermediária, ela vai se tornar uma das duas.
Ou você vira uma pessoa justa, ou você vai acabar caindo por uma pessoa ímpia. Não tem meio termo. Tá? Aí ele fala que o mundo, ou seja, o Yetzer Hará, ele foi criado para o bem do justo. Certo? Por quê? Porque é através do Yetzer Hará que a gente desenvolve a oração, o relacionamento com Hashem e etc. E ela foi desenvolvida não para o bem do ímpio, mas para o ímpio. Porque através do Yetzer Hará, o ímpio vai atingir muitos prazeres. Ele vai ter o prazer da imoralidade sexual, ele vai ter o prazer da glutonaria, ele vai ter o prazer do álcool, ele vai ter todos os prazeres. Assim como o rei Ahav teve. O que significa que quando ele partir desse mundo, ele já teve todos os prazeres que deveria ter tido. Ou seja, Hashem não deverá mais nada para ele. Então, ele não terá méritos para o mundo vindouro. Agora, o homem que aprende com o Yetzer Hará, que coloca o Yetzer Hará a caminho, certo? Ele vai ter que se privar de muitos prazeres desse mundo. Isso será bom para ele. Por quê? Porque quando ele chegar no mundo vindouro, todos os prazeres que ele se privou, ele vai receber em méritos no mundo vindouro. É isso que está falando. Certo? Ok? Ótimo. Por último, Bekol Nefshecha, com toda a sua alma. E fala o seguinte: uma baraita nos ensina. Rabi Eliezer o Grande diz: se está escrito que você deve amar a Hashem com toda a sua alma, por que está escrito que também com todo o seu muito? Né? Aqui ele começa a discutir uma das interpretações do muito, que é amar a Hashem com todo o seu dinheiro, na verdade. Tá? Eu não quero entrar nisso. Vamos entrar numa outra história aqui de Rabi Akiva. Os rabinos ensinaram em uma baraita. Certa vez, um regime do Império Romano decretou que a população, os judeus, não poderiam se engajar no estudo da Torá. Tá? Então teve uma proibição, partida de Roma, que nenhum judeu poderia estudar a Torá. O que Rabi Akiva fez? Ele organizou uma assembleia pública e sentou perante ela e a ensinou Torá. Papus Ben Yehudá, que era uma outra pessoa, ouviu fazendo isso e lhe disse: Akiva, você não tem medo dessa nação, tipo de Roma? Akiva disse a ele: eu vou te ensinar uma parábola. Ao que essa situação se compara? Há uma raposa que estava andando na beira de um rio e viu um peixe que estava fugindo de um lado para o outro. A raposa disse ao peixe: do que você está correndo? Do que você está fugindo? E o peixe lhe disse: das redes e das armadilhas que jogam na água para que me peguem. Aí a raposa lhe perguntou: você não gostaria de vir aqui para a terra seca? Aqui você vai ser completamente, você vai estar completamente seguro das redes, né? E a gente pode morar junto, eu e você, e vamos ter uma vida feliz. E o peixe disse à raposa: você não é aquela que chamam a mais esperta dentre os animais? Você não é nada esperto, o peixe falou para a raposa, mas é uma tola. Se no lugar onde eu tenho vida, eu temo. Ok, vamos lá. Se no lugar onde eu tenho vida, eu tenho medo, imagine no lugar onde será de morte certa. Certo? O que o peixe está falando? Já que aqui na água, que é o lugar onde me dá a vida, eu tenho medo, imagina o que eu vou sentir quando eu tiver um lugar que a morte é certa, ou seja, fora da água. Tá? Então, Rabi Akiva continua. Então, nós estamos na mesma situação. Se a gente se engaja no estudo da Torá, sobre o qual está escrito: esta é a sua vida, Deuteronômio 30:20, e a gente tem medo, imagine se nós parássemos de estudar a Torá. Ou seja, Rabi Akiva está se comparando ao peixe. Tá? Em um ambiente de água, que é um ambiente de estudo Torá, ele já vive riscos, já tem medo, certo? Imagine como será em um ambiente sem Torá.
Então é melhor a gente viver uma vida com privações, de medo, de risco, mas sabendo que a gente pode ter o mundo vindouro, do que uma vida fora desse local, porque ali é morte certa. É o que o Rabino Akiva está falando. Então ele está justificando, olha, é melhor estar aqui ensinando. Eu prefiro ser morto ensinando o Torá do que viver sem ensinar a Torá, que vai ser muito pior. É isso que ele está falando. Então, alguns dias se passados, Rabi Akiva foi preso e colocado em uma prisão. E eles também prenderam o Papus Ben Yehudá, o cara que falou com ele. E confinaram ambos lado a lado. Então Akiva disse ao Papus: Papus, o que te trouxe para cá? Né? Papus disse a ele: olha, abençoado é tu, viu, Akiva? Porque você foi preso por causa de palavras de Torá. E vergonha a mim, porque eu fui preso por coisas inúteis. Ou seja, ele foi preso por algum motivo que não era Torá. Quando eles finalmente pegaram Akiva para executá-lo, ele começou durante a execução a recitar o Shema, que a gente está lendo, que a gente está estudando. E ele foi preso e os seus estudantes, olhando de longe, falaram: nossa, nosso professor, mas por que tudo isso, né? Por que recitar o Shema até na hora da sua execução? E ele disse: por todos os meus dias eu nunca compreendi amar a Hashem de toda a minha alma, até agora. Olha só o que ele está falando. Ou seja, Hashem, ele falou, eu disse: Hashem, me dê uma oportunidade para que eu possa entender e praticar esse mandamento. Agora que está nas minhas mãos, eu vou me desesperar com a minha execução? Ou seja, não sei se ficou claro, porque não é fácil traduzir, mas o que ele está falando é o seguinte: quando o Rabino Akiva foi preso e foi levado para ser executado, ele foi alegre e foi recitando o Shema. E os alunos dele perguntaram: mas por que você está tão feliz? Você vai ser executado? Ele fala assim: porque tinha algo que eu nunca entendi, que era amar a Hashem com toda a minha alma. E agora que eu estou entendendo, eu vou me desesperar e perder essa oportunidade? Ou seja, amar a Hashem com toda a sua alma é você abrir a mão da sua vida em nome de Hashem. Não necessariamente se tornar um mártir, tá? Eu não estou dizendo assim, morrer em nome de Hashem fisicamente, mas é você morrer como pessoa em nome de Hashem. Pensa no seu maior sonho, no seu maior desejo, aquilo que você pede para Hashem há mais anos. Pensa, você conseguiria abrir mão disso definitivamente para fazer a vontade de Hashem? É o dinheiro, riqueza, viagem, família, filho, ou até mesmo a sua vida, o seu físico? Você teria coragem de abrir mão disso de forma definitiva para servir a Hashem? Ah, meu sonho é ter um filho. Ou sei lá, meu sonho é ter uma empresa, ser um grande empresário. Meu maior sonho, peço isso a Hashem há 25 anos. Peço isso a Hashem há 25 anos. Hashem, eu preciso para você, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você faça outra coisa, mas está aqui, ó, você tem uma oportunidade de abrir a empresa. O que você toparia? Você abriria a mão dessa oportunidade? Amar a Deus, amar a Hashem com toda a alma é uma autoanulação. E não é uma anulação das suas vontades, que nem abstinência. Quando a gente fala de autoanulação para a mentalidade ocidental, as pessoas entendem como abstinência. A gente acabou de falar que a Torá não proíbe abstinência. Tá? Não é abstinência. Você tem que pegar esses teus desejos físicos e torná-los santos. Você pode fazê-los de forma correta. Então não é abstinência. Anular a si mesmo não é deixar de você tirar um prazer daquilo que Hashem criou para que você tivesse prazer. Não é deixar de comer algo bom. Claro que se for kasher, né? Ou não é praticar, ter uma total isenção do vinho. Não é isso. É anular a si mesmo. É anular a sua vontade, é o seu sonho. É aquilo que você planeja para a sua vida. É diferente. Então aqui a gente tem os 3 passos
que Hashem determina, ele exige que nós o amamos dessa forma. Amor a Hashem não é sentimental. O primeiro passo é o quê? Meu deira, certo? É você entender que tudo que ele faz é para o bem. E você viver esse estilo de vida em Bitahon. Esse estilo de vida é amar a Hashem. 2, você colocar ambas inclinações ao serviço do mestre. A boa, não caindo em idolatria, obviamente, e a ruim é você aproveitando tudo deste mundo de forma kasher. Ok? E 3, é você estando disposto, não quer dizer que isso vai acontecer, mas você ter a disposição de anular os seus sonhos, suas vontades, para fazer a vontade do mestre. Com sorte, no final das contas, ele te dá aquilo que você sonha. Mas também, se ele não te dá, amém. Você vai aprender, você vai ter a oportunidade de fazer uma mitzvah que poucos fazem, que é que Rabi Akiva fez. Certo? Então eu acho isso uma coisa bem importante para a gente meditar agora, portas do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não trata apenas de arrependimento, de teshuvah, mas não adianta você se arrepender e você fazer uma teshuvah se você não entender que caminho seguir após a teshuvah. E o caminho, Shema Israel. Simples. Comece a amar Hashem conforme ele ordena. Faça a teshuvah conforme amar Hashem. Você vai ver que coisas fantásticas vão acontecer na sua vida. Esse é o real significado do Rosh Hashanah. Certo? Tá bem?